Bom dia pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje, espero que esteja todo mundo bem e vamos estar trabalhando urbanização brasileira, fazendo uma revisão geral sobre esse capítulo, tá? Nós já trabalhamos bastante coisa em sala de aula, aqui é só mesmo alguns aspectos mais gerais, tá bom? Então essa figura aqui, ela representa, né, o que é a urbanização brasileira. E a gente vai entender um pouco desses processos ao longo da aula, certo? Dessas diferenças. Bom, rapidamente aqui falando um pouquinho da origem das cidades brasileiras, né? Então eu trouxe dois exemplos para vocês, que está logo na parte inicial do livro. Então nós temos aí São Vicente, no litoral de São Paulo, no início do século XVI. E essa fotografia aí é São Vicente, no século XVI, logo no início. E essa outra representa a mesma cidade num período recente, tá? Temos agora mais outro exemplo, que é de Olinda, né? No século XVI. Então essa figura aí mostra como era a então ainda vila na época e uma imagem mais atual. A ideia de mostrar essas duas imagens para vocês é analisar, né, para vocês perceber o quanto cada lugar mudou ao longo do tempo, tá? Bom, temos aqui um outro exemplo de Salvador, vou passar rapidamente, tá certo? Ela no início do século XVI e atualmente. Bom, gente, falar de urbanização brasileira, não é? Então nós temos aqui esse primeiro tópico, que fala que no século XIX a mudança em relação a campo-cidade ela começou a acontecer, ou seja, essa relação existente entre o campo e a cidade. Em 1940, as pesquisas, né, dizem que 69% da população ainda era rural, tá? Na década de 50, esse cenário ela já vai mudando um pouco, mas a maioria da população ainda é rural. E a década de 1960, ela passa a ser decisiva, né? No sentido de que as pessoas realmente migraram através do êxodo rural, né? Pelo processo que a gente chama de êxodo rural, migraram da área rural para a área urbana, né? Por vários motivos, e um dos principais em busca de emprego, melhores qualidades de vida, enfim. Então, temos aí um outro dado, né, que diz que em 2010, 84% da população brasileira já viviam nas cidades, tá? Então, isso aqui é só uma tabela, né, ilustrativa, que está mostrando para vocês essa evolução da urbanização brasileira desde 1940 até 2010, tá? Bom, gente, aqui eu só trouxe uma figura para dar um exemplo a vocês, né, de João Pessoa, na década de 1950, e essa outra fotografia mais recente, para vocês aí observarem o que mudou na paisagem, né, ao longo desse tempo. Bom, nós vamos estar falando agora um pouquinho dessas etapas de urbanização brasileira, tá? Então nós temos aí esse momento, né, de 1930 a 1950, que foi um período onde começou a ampliação da infraestrutura e do transporte aqui no Brasil, a chegada das telecomunicações, né? O mercado ele começa a se unificar, ou seja, não era mais centrado só na região sudeste, mas as outras regiões estavam começando a ficar interligadas também. Nós temos um momento aqui de 1950 a 1980, certo? Então foi justamente no período onde houve bastante investimento para a industrialização do país, né? Uma intensa migração regional, principalmente essa migração entre as pessoas saindo, né, do Nordeste indo para o Sul, ou melhor, para o Sudeste, Centro-Oeste, certo? E as populações, né, nas regiões metropolitanas cada vez mais crescendo.
Em relação ao transporte, nós tivemos aí uma mudança, né, do transporte ferroviário para o rodoviário, tá? E todas as regiões brasileiras começaram a se integrar. Tivemos também esse outro momento, que é de 1980 até os dias atuais, né? Então nós tivemos aí um grande crescimento das cidades de médio porte. Nós tivemos agora um outro tipo de imigração, que não era mais aquela da população saindo apenas do ambiente rural e indo para a área urbana, né? Mas sim de cidades pequenas para as cidades maiores, e é por isso que tem aí a migração urbana, mas houve também um movimento de contrapartida, né, de pessoas saindo das áreas mais urbanizadas, das maiores cidades, das metrópoles, e indo para as cidades menores, para as cidades médias, em busca aí principalmente de melhor qualidade de vida em função dos problemas ambientais urbanos, tá? Bom, entendido aqui essas etapas, né? Vamos seguir adiante, né? Nós temos esse tópico aí que o livro de vocês traz de industrialização, que é muito importante, que o processo de urbanização brasileiro ele está associado à industrialização do país, certo? Então, esse processo de industrialização, né? Ele traz uma série de benefícios ao trabalhador urbano. Então, nesse período de 1940, 50, onde começou a surgir, né, associado aí com esse processo de industrialização, salário mínimo de carteira assinada, férias remuneradas, aposentadoria, entre outros, certo? E aí é só uma foto, né, dando um exemplo para vocês da indústria presente na cidade, principalmente nas grandes cidades, certo? Passando aqui agora, um esquema, né, bem didático, mostrando as diferentes regiões do Brasil e a taxa da população que vive no ambiente urbano de cada região, certo? Então nós temos aí o Sudeste como sendo a área mais urbanizada do país. Aqui esse outro mapa mostra a vocês a taxa de urbanização em cada estado, tá? Como eu vou disponibilizar esse material para vocês, então vocês podem olhar nos pormenores. Bom, aqui nós temos o êxodo rural, né, que foi muito presente, principalmente na década de 40 aqui no Brasil, e ele tem, né, algumas causas, certo? Que fizeram com que impulsionasse esse êxodo rural no país. Uma delas era uma das precárias condições de trabalho, né, no ambiente rural, a mecanização das atividades na agricultura. Isso fez com que necessitasse de menos pessoas trabalhando no campo, a divisão de propriedade por herança, tá? E a atração pela cidade, principalmente em busca de emprego e de melhores qualidades de vida, certo? Bom, temos esse fenômeno, chamado de migração, que é o movimento de entrada e saída de indivíduos, seja dentro do próprio país ou fora do próprio país, tá? Essa imagem aí é mais ilustrativa, certo? Bom, gente, nós temos aí esse esquema, né, sobre a hierarquia urbana brasileira. Eu não vou me deter a falar sobre cada um especificamente, até porque a gente viu isso em sala, mas é só para vocês estarem aí acompanhando de forma bem didática, né? Quando vocês pegarem esse material, e no próprio livro de vocês também traz, certo? Bom, vamos falar agora um pouquinho de urbanização nas diferentes regiões brasileiras, né, que se deu de forma diferente no espaço e no tempo, tá bom? Bom, então esse é um tópico muito interessante do livro de vocês, né? Então, a urbanização na região sudeste, começando pela região sudeste aqui, ela começa a se intensificar bastante na primeira metade do século XX, certo? Mas somente após a Segunda Guerra Mundial, com a chegada aí da indústria, né, da industrialização, é que a região sudeste passa a ser urbanizada.
Já em 1950, ela já era a urbanização, né? A região, na verdade, mais urbanizada do país. Foi onde teve, né, uma instalação de indústria pesada. Nós tivemos aí um abastecimento de energias, né, pelas hidrelétricas, a instalação de fábricas, de montadoras nas grandes cidades da região sudeste, a chegada de emprego, né, em função da chegada dessas indústrias, o aumento do número de imigrantes. Então várias pessoas que moravam nas outras regiões do país começaram a ir para a região sudeste em busca de emprego. Bom, aqui é apenas um mapa, né, dos estados, mostrando os estados da região sudeste, e essas fotografias mostrando as principais atividades econômicas, tá? Passando aqui, nós temos agora a região sul, tá? A região sul representada aí por esses 3 estados, e essa região ela tem um processo de ocupação mais tardio, né? De fato, só se intensificou mesmo a ocupação nessa região a partir do século XIX, principalmente com a chegada de imigrantes, né? Aí, tanto italianos como alemães, e foi uma região onde a população permaneceu ainda por bastante tempo no campo, né? Teve aí um sistema também de produção familiar até meados da década de 70. Então veja, a gente viu que a região sudeste, né, em 1950, ela já estava se intensificando o seu processo de urbanização, enquanto que a região sudeste ainda estava, né, em processo de produção familiar na década de 70, né? Então nós temos aí atualmente que essa região sul é a segunda mais industrializada do país, né? Nós temos lá a produção de automóveis, de eletrônicos, e também uma forte produção aí no setor petroquímico, e também na produção de agrícola e a produção de laticínios, certo? Bom, gente, aí são mais 2 fotos, né, ilustrativas para mostrar as principais atividades econômicas da região, e vamos passar agora para a região centro-oeste, tá? Nós temos um mapa aí da região centro-oeste, né? E como essa região ela fica no interior do país, ela passa também a ter uma urbanização, né, mais tardia, e ela passa por esse processo de urbanização mais forte a partir da década de 60, quando houve as estratégias de integração do país, né? Na criação aí das várias rodovias interligando todos os estados, tá? Nós temos uma produção agropecuária muito forte, principalmente de soja, e a criação de gado bovino, né, para corte. E esse tipo de atividade a gente sabe, né? O livro de vocês também mostra que tem um certo risco à conservação do meio ambiente quando trabalhada de forma incoerente, né? Indevida. Nós temos aqui essas fotografias, tá? Essas fotografias elas mostram as principais atividades econômicas dessa região centro-oeste, né? Bom, passando aqui agora na região norte aí representada por esses estados, né? Ela é a maior em relação à extensão territorial e a menor no índice de densidade demográfica, tá? É também a região que tem a menor taxa de urbanização, e teve também essa urbanização um pouco mais tardia, né? E vai começar de fato a partir da década de 1960. Tivemos aí a instalação do complexo metalúrgico, né, que foi um grande empreendimento para fortalecer a economia dessa região. Tivemos em 2010, bem recente, a instalação do polo de biotecnologia, a construção de hidrelétricas, enfim.
Aí nós temos algumas fotografias só para ilustrar as atividades econômicas, né? Da questão da pecuária, da mineração, tá? Bom, gente, e aqui a região Nordeste, né? A nossa região, o Brasil ele passa por um processo de povoamento, né? Que esteve associado à colonização. E no caso do o Nordeste, ela foi uma das primeiras regiões a serem ocupadas, né? E as primeiras experiências de cidades, nós temos aí Salvador, Recife, e ao longo do século XX tivemos uma grande migração do sertão para as áreas litorâneas, tá? Tivemos em 2000 um grande incentivo à industrialização, né? O que favoreceu a urbanização e a permanência das pessoas nessa região, tá? E destacar aí a criação do complexo portuário de Suape, né? Que está nessa fotografia à direita, na fotografia abaixo aí do lado direito. E temos a foto aí de João Pessoa representando a questão turística, né, do Nordeste como uma atividade econômica, e essa foto aí também do sertão, tá? Bom, gente, esse mapa mostra para vocês só as regiões metropolitanas, né, e outras informações. Quando vocês pegarem o material é só visualizar direitinho. E por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um bom dia.